Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula da semana 2. Nessa aula em específico, a gente vai falar sobre aplicativos de prevenção, detecção e remoção de vírus, antivírus, firewall e atualizações para sistemas operacionais. Então, o tópico é bem extenso aqui, tá? Mas assim que vocês acompanhar a videoaula, vai ficar bem fácil entender o motivo desse tópico extenso, tá? Então, o sumário da aula é esse. Eu vou falar um pouquinho sobre os malware, que, embora o tópico esteja falando de vírus aqui, tá? Existe uma diferença entre o malware e o vírus, e nos primeiros slides aí vai ficar bem clara essa diferença. Vou falar um pouquinho sobre os antivírus, que deveriam se chamar anti-malware, tá? Um pouquinho sobre firewall e um pouquinho sobre atualizações para sistemas operacionais. Inclusive, esse último tópico aqui é bem negligenciado pela gente. Por mim mesmo, professor, eu não dou muita atenção, mas é bem importante, tá? Bom, então vamos lá. Primeira definição aí, pessoal, primeiro tópico ou subtópico é o malware. O que é o malware? São os famosos vírus que a gente tem por mania usar esse nome, né? Malware, pela definição, é um termo genérico para qualquer software maligno, opa, criado especificamente para infectar e prejudicar o sistema host ou seu usuário. Tá? Então, sempre que a gente tem mania de falar vírus, 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 o vírus, na verdade, ele é um tipo de malware, tá? Mas malware tem vários tipos diferentes. Olha aqui, pessoal. Tem esses todos aqui que eu coloquei. Vou explicar para vocês, tá? E o vírus é só um dos tipos de malware, tá? E para ficar mais fácil entender, né, para vocês nunca mais esquecerem, né, por que é software maligno ou software malicioso? Vem exatamente dessa palavra, tá? Só que aqui é uma abreviação, né? Mas o mal aqui seria de malicious, do inglês, que significa malicioso, e o ware aqui de software, tá? Então, softwares maliciosos, beleza? Assim a gente nunca mais esquece o que significa essa palavra aqui, esse termo aqui, tá? Bom, uma analogia interessante aí, tá? Só pela questão assim da gente ter essa mania, né, de tudo é vírus, mas na verdade não, né? Vírus é um tipo de malware. Um outro exemplo dessa confusão que a gente faz, né, a população faz, é a definição de hacker, tá? Depois vocês procuram direitinho, mas a gente tem mania de falar mal do hacker, achar que o hacker é uma pessoa ruim. Mas a pessoa ruim ali mesmo é o cracker. O cracker que rouba informações de empresas, rouba dados de cartões, dados sigilosos. Então ele sim é uma pessoa ruim. O hacker não. O hacker, ele invade sistemas, mas para aparecer. Ele invade, coloca o nome dele, olha, eu invadi tal sistema, mas ele não tem intuito de roubar dados, divulgar informações sigilosas. Inclusive, tem até o hacker ético. O hacker ético ele é contratado pela empresa para tentar invadir o próprio sistema da empresa, tá bom? Então, só para fazer uma analogia, né, uma comparação entre essa mania nossa de qualificar coisas que não são, né? Então, nem tudo é vírus. Todo vírus é um malware, tá? Mas nem todo malware é um vírus. Assim como o hacker não é de todo mal igual é difundido aí pela população e até por nós mesmos, tá bom? Bom, vamos à nossa aula aí, pessoal. Existem diversas formas de uma máquina contrair o malware, né, os softwares maliciosos. Por pendrives, por e-mails, sites de conteúdo erótico ou duvidoso, download de arquivos e programas infectados. Então, assim, eu coloquei 4 formas aqui, e o mais importante de vocês saberem é o seguinte: os softwares maliciosos, eles conhecem um pouco da sua personalidade, dos seus gostos, dos seus hábitos, tá? Então, os sites vão fazer propagandas ali
que façam você cair naquelas propagandas. Então, se você gosta muito de futebol, vão ter softwares maliciosos relacionados a futebol. Se você gosta muito de comprar na internet ou ler livros, enfim, os sites ali, os softwares maliciosos, eles conseguem ter alguns conhecimentos importantes sobre cada usuário, de forma que cada malware ali, né, ele vai ser feito de forma a te provocar, de seduzir para que você caia naquela propaganda, naquele conteúdo e assim por diante. Tá? Então, qual que é a finalidade, né, barra objetivo do malware? Registrar, corromper, destruir dados e ou transferir informações para outras máquinas. Então, o tempo todo é isso, que está querendo roubar seus dados para conseguir alguma vantagem em relação a isso. Tá? A gente vai entender um pouquinho desse tipo de malware agora, e vocês vão ver que existem uma infinidade de tipos de malware, cada um com um significado, cada um com uma meta, com um objetivo, tá? O primeiro tipo aí é o vírus. O vírus, o que que eu fiz aqui, ó? Eu não coloquei a definição de cada um deles, que daria mais 10 slides aí. Então, para não ficar muito pesado aí, eu coloquei uma definição bem informal, mas que vai ficar mais fácil de entender. Então, o vírus, a gente faz analogia com o vírus da gripe ou até mesmo com o coronavírus. O vírus aqui do computador, ele precisa de um hospedeiro, ele precisa que alguém passe para outras pessoas. Então, que o computador passe para outros computadores, tá? Mesma coisa com o coronavírus, né? Uma pessoa transmite para outra, ou até o vírus da gripe também. Já o cavalo de Troia, aí eu acho que já tiveram vários filmes, né, com esse exemplo aí de cavalo de Troia, várias séries também, ele vem disfarçado de um software legítimo. Então a gente acha que é um software verdadeiro ali, só que na verdade é o cavalo de Troia. O Worm, tá? O Worm ele tem a mesma ideia do vírus, tá? Só que ele não precisa de um hospedeiro. Então ele consegue passar aquilo ali para vários outros computadores, tá? Sem precisar de um hospedeiro, igual o caso do vírus. Então, por isso eu coloquei essa definição aqui, tá bom? O bot é um robô. Esse robô vai conseguir controlar um computador de forma remota e aí controlar para roubar dados e assim por diante, tá? Pensem sempre nesses tipos aqui, ó, que eles estão querendo roubar dados do computador, do seu computador. Só que cada um tem uma forma de atuar diferente. Spyware, tá? Que vem de software espião. Esse daqui é bem interessante, pessoal. Por que que é interessante, né? Ele é um software espião, então ele vai espiar o que você está fazendo. E aí tem dois tipos, o keylogger, né, na verdade, e o screen logger. O keylogger aqui, ó, ele vai capturar o que você está digitando pelo teclado, tá? E esse screen log aqui, o screen vem de tela, né? Então vai dar print das telas que você está navegando. Então fica até por curiosidade aí, né? Que talvez aí você está mexendo no seu computador, no seu celular e tem alguém obtendo informações, né, de tudo que você está digitando ou de tudo que você está acessando através de prints da tela, tá bom? O adware, que esse AD aqui vem de anúncios, né? Então são anúncios de sites e produtos, que não chega a ser tão insuportável, né? Tão prejudicial. Aliás, não chega a ser tão prejudicial, mas é um pouco insuportável, né? E acaba que anúncios são disparados automaticamente em vários sites aí que vocês estão acessando, tá? E isso eles estão ganhando dinheiro com isso, tá? Então é um malware que esses sites aqui estão ganhando com isso. E você está perdendo porque fica aparecendo o tempo todo para vocês. O backdoor, que a tradução aqui é porta dos fundos, né? Então ele vai tentar criar falhas no sistema de segurança do sistema, beleza? O ransomware, esse daqui é um dos novos tipos de malware que está bem divulgado, infelizmente, né? No ano passado, se não me engano, esse tipo de malware teve um aumento de 700%.
E o que que ele faz aqui, pessoal? Olha que interessante, né? Mas ao mesmo tempo triste. Sequestra arquivos e pede pagamento para a liberação dos mesmos. Qual que é a ideia do sequestro aqui, pessoal? Eles vão pegar arquivos do seu computador, da sua empresa, e vão colocar uma criptografia neles. E aí você não consegue acessar, tá? Aí eles vão exigir um pagamento para a liberação dos mesmos. Então vejam só, estão ganhando dinheiro com isso, beleza? Eles não querem, de fato, obter informações sobre sua empresa, sobre você. Eles querem apenas ganhar dinheiro com isso. Então eles sequestram os arquivos, colocam senha neles, né, criptografia, e aí pedem um pagamento para vocês, para que vocês consigam ter acesso novamente a esses arquivos, tá? O próximo aqui, né, o rootkit, ele, ao mesmo tempo que ele não é malicioso, ele é malicioso, tá? O que que ele faz? Ele não está invadindo seu computador para obter dados. Na verdade, ele está fazendo meio que um serviço de cúmplice ali, tá? Ele está escondendo vestígios de outros malwares, tá? Então, o objetivo dele é o seguinte, ó. Se algum desses outros malwares deixou algum vestígio lá, ele tenta esconder esses vestígios. Então é como se ele trabalhasse em equipe com algum ou alguns desses outros tipos de malware, tá? E esse último hijacker aqui, esse inclusive eu não sabia que era, tá? Fiquei sabendo hoje, há poucos minutos atrás, o hijacker, ele atua nos navegadores de internet do computador. Então, aí o que acontece? Aparece uma barra de ferramentas nova, a ferramenta de pesquisa muda, tá? Então, essas mudanças nos navegadores que vocês estão utilizando é um outro tipo de malware, tá? Então, fiquem atentos a esses tipos aí, tá? Depois, se quiserem discutir nos questionários, né? Até mesmo nos grupos de WhatsApp, quem já caiu, quem já percebeu algum desses malware aqui, fica uma discussão bem bacana, tá? Mas vamos lá, vamos dar continuidade à aula. Pessoal, então, depois que eu falei sobre os malware, vou falar um pouquinho sobre os antivírus, que eu falei com vocês que devia chamar anti-malware, né? Mas a gente acostumou com essa nomenclatura aí. Então, a definição é um software que detecta, impede e atua na remoção de programas de software maliciosos. Essa definição é muito importante, tá? Ele vai tentar detectar e assim que ele detecta, ele já impede que esses programas sejam executados ou que eles atuem, né, de alguma forma. Ele impede e aí ou ele vai isolar aquele arquivo, né, aquele programa de software malicioso, ou ele já vai remover. Ele vai remover se ele tiver certeza que é um vírus, que é um software malicioso. Se ele não tiver certeza, ele vai apenas isolar e aí sim vai analisar mais friamente ali para tentar identificar se é realmente um software malicioso ou não. Isso vai ficar mais claro mais para frente, mas só para vocês entenderem por que dessa definição com três ênfases aqui, né? Que é até isso daqui, pessoal. Beleza? Então, um pouquinho do porquê do tópico da aula ser um pouco extenso. Aqui tem três antivírus gratuitos, tá? E três antivírus pagos. Então, observem aí que esse primeiro aqui tem a versão gratuita e a versão paga, mas ele está liderando aí tanto no gratuito quanto no pago, tá? Novamente, tem vantagens os antivírus pagos em relação aos antivírus gratuitos, tá? Mas dependendo da sua necessidade, você pode usar apenas os antivírus gratuitos. No entanto, né, eu tenho antivírus pagos com preços bem cômodos também, R$ 45 anuais e assim por diante, tá? Mas vale a pena um estudo mais a fundo sobre isso. Então, como funciona o antivírus? Então, eu gosto sempre de explicar um pouquinho de cada coisa, né? Então, eu estou falando do antivírus. Ah, ele vai detectar, vai remover softwares maliciosos. Mas como funciona? Eu vou explicar de forma específica, pensando lá em programação e assim por diante? Não. Mas eu vou tentar explicar de forma que vocês entendam o básico, assim. Ah,
ele faz isso, ele faz aquilo, mas não entre muito profundo ali, mas que saiba como que funciona, tá? Igual eu já fiz nas aulas anteriores. Então, o antivírus ele possui vários métodos de identificação para impedir a entrada de vírus, como, por exemplo, atualização automática, escaneamento de vírus conhecidos, a famosa lista negra, detecção de ameaças a partir de técnicas de previsão e a quarentena. Tarefa para agora, pessoal. Pausem o vídeo aí. Tentem responder aí o que seria cada um desses 4 métodos aqui, pessoal. Só para ver como é que tá pelo nome aqui, se vocês conseguem definir um pouquinho de cada um dos métodos aqui, tá bom? Bom, vou explicar um pouquinho dos 4 aqui, tá? Atualização automática. O antivírus ele tem um módulo ali que ele já consegue identificar quais são os softwares que você utiliza mais, né? Então, softwares de terceiros, tá? Que vocês utilizam mais e atualizar eles automaticamente, tá? A atualização do software é importante, porque a atualização ela serve para adicionar novos recursos, corrigir falhas, corrigir bugs e um dos objetivos de atualizações aqui, tá, de softwares, sistemas operacionais, é aumentar a segurança contra malwares, contra crackers, contra invasores e assim por diante. Então, esse módulo do antivírus já vai te ajudar a impedir a entrada de vírus. O escaneamento de vírus conhecidos, a famosa lista negra aqui, o que que acontece? O antivírus ele guarda, né, num banco de dados dele lá, uma lista, que é a famosa lista negra, com vários vírus conhecidos. Tá? Então, o padrão de cada um dos vírus conhecidos, a sequência de cada um dos vírus conhecidos. E aí, quando o antivírus está escaneando os seus arquivos, né, do seu computador, um novo arquivo que você vai baixar ou coisa assim, ele faz esse escaneamento procurando esse arquivo nessa lista negra. Se ele encontrar nessa lista negra, ele já remove. Tá? Se ele não encontrar, ele não remove. Mas aí ele tem um terceiro método aqui, ó, que é a detecção de possíveis ameaças, né? Que são feitas utilizando técnicas de previsão. Nesse caso aqui, a gente usa heurísticas, tá? Não vou entrar a fundo no que é heurística, tá? Mas não é uma previsão com 100% de certeza, tá? Até por isso que a gente chama de previsão. Então, ele tenta encontrar, vamos dizer assim, vírus camuflados, vírus parecidos com os que estão na lista negra. Então, pode ser, né, que os vírus, os malwares, eles tiveram pequenas modificações e não estão na lista negra. Mas aí essas técnicas de previsão, elas vão tentar adivinhar o seguinte, olha, não está na lista negra, mas parece muito com um vírus que está lá. E aí, nesse momento, eu coloco aquele arquivo na quarentena. Aquele software malicioso ou não na quarentena, tá? Então, o que que é a quarentena? A quarentena é quando você isola arquivos, pastas, vídeos, imagens, instaladores, softwares maliciosos. Você isola ele para quê? Para que ele não contamine outros arquivos e para que ele não seja executado. E aí, na quarentena ali, você vai tentar descobrir se realmente ali é um software malicioso ou não, tá? Então, quarentena é o isolamento, igual a gente está cansado de saber pela realidade que a gente está vivendo atualmente, tá bom? Então, aqui tem a explicação de cada um deles, tá? Eu acabei já falando um pouquinho deles, então não vou repetir aqui. Bom, finalizando aí a aula já, pessoal, eu tenho um pouquinho sobre firewall, tá? É um pouco diferente do antivírus. O firewall, o objetivo dele, a tradução aqui dele, ó, porta de fogo. Então, o que que é isso daqui? A gente vai colocar uma porta, né, entre o nosso computador e a internet, tá? E aí nessa porta a gente vai proibir
né? A gente vai tentar proibir de malwares, né? De invasores, tentar ameaçar os meus dados, meus arquivos, minhas pastas. Tá? Então, esse firewall é uma porta de fogo, né? Uma barreira para tentar evitar esses tipos de ataques. Tá? Então, sempre a gente pensa nessa porta de fogo entre o nosso computador e a internet. Tá? A definição, então, é uma ferramenta que controla a transferência de dados entre a internet e computadores. Qual que é o objetivo? Monitorar e analisar conteúdos que poderiam ser maliciosos. Então, vocês já, vocês já viram na disciplina, né? Nas outras disciplinas, vão ver em redes de computadores, em laboratórios de redes locais, algumas coisas sobre redes de computadores. E aí, nas redes de computadores, a gente sempre usa o termo pacotes, né? Então, a gente envia pacotes e a gente recebe pacotes. Quando a gente coloca um firewall no nosso computador, esses pacotes são examinados, tá? Então, alguns pacotes, se o firewall achar que eles são maliciosos, ele vai impedir. Ele não vai deixar que aqueles pacotes cheguem ao nosso computador, tá bom? Então, como que funciona o firewall? Existem regras de segurança estabelecidas, tá? Pelo administrador da rede. E aí, apenas pacotes aprovados por essas regras de segurança chegam ao computador. Então, por várias vezes aí vai acontecer de você estar lá no navegador, acessando algum arquivo ali, algum site, e o firewall te bloquear, não deixar você continuar, não deixar você baixar algum tipo de arquivo, seja o firewall, seja até mesmo o antivírus, tá bom, pessoal? Então, quando tanto o firewall quanto o antivírus bloquearem vocês, não achem ruim, tá? É só uma questão de segurança, onde tanto o firewall quanto o antivírus estão achando aquele arquivo um pouco suspeito, ok? Tá. E aí, para fechar, né, a importância então das atualizações para sistemas operacionais. Eu falei anteriormente, né, que as atualizações são importantes, né, para softwares de terceiros, mas para os sistemas operacionais também é bem importante. Então, a pergunta para vocês: por que que o sistema operacional pede atualização? Pede para você atualizar? Não é à toa, tá? Mas isso é muito negligenciado. Então, particularmente, eu mesmo às vezes esqueço de atualizar. Ou o sistema operacional está pedindo atualização e eu estou adiando. Eu coloco lá, lembrar mais tarde, lembrar depois, ou marco, lembrar daqui a um ano, coisa assim, né? Mas eu estou fazendo errado. As atualizações têm objetivos. E dentre esses objetivos aqui, ó, um deles é o aumento da segurança. E o aumento da segurança vem de encontro com o quê? Com tentar proibir o ataque de softwares maliciosos. Tranquilo? Além do aumento de segurança, tem a atualização dos drivers, novas ferramentas, remover funcionalidades ultrapassadas, corrigir bugs e falhas, e assim por diante. Tá? Então, a atualização tem que ter um porquê. E esse porquê seriam esses 5 objetivos aqui. Tá? E aqui são os benefícios. Tá? Então, além de garantir mais segurança, ele melhora o desempenho da máquina e aumenta a produtividade e adiciona novos recursos. Ok, pessoal? Então, assim, novamente, são as referências bem atualizadas aqui, tá, pessoal? E agora faz um pouco de sentido o tópico um pouco extenso aqui, tá? Então a gente viu, né, os antivírus, que seriam os anti-malwares, né, que eles servem para prevenir, né, detectar e remover esses malwares, tá bom? O firewall ajuda a não chegar esses softwares maliciosos, então ele coloca uma porta de proteção. Assim como as atualizações para sistemas operacionais ajudam os sistemas operacionais a ficarem mais seguros, tá? Prevenindo esses tipos de ataques. Tá? Então é um pouquinho de cada que estava resumido nesse tópico. Espero que tenham gostado, bons estudos
E qualquer dúvida, contem comigo.